O que eu percebi, e aí é uma coisa que já é uma característica, mas eu fui intencionalmente fortalecendo, é a minha capacidade de entregar resultados. Então, independente da empresa ou da função que eu tivesse, eu sempre tentei ter muito claro o que eu precisaria entregar de resultado na minha função, seja para que eu fosse reconhecida ali ou para que isso me gerasse uma progressão de carreira. Então, eu também sempre tive essa ambição, e é difícil ouvir mulher falando que é ambiciosa, né? Que já tem aí o primeiro viés, mas eu sempre tive uma ambição de perseguir uma carreira, e para mim sempre foi muito claro que eu precisaria estar conectada com resultados. Então, ao longo da minha jornada, da minha carreira, é o que eu prezo, né? Eu entendo o que eu preciso fazer, o resultado que eu preciso alcançar, e o como é o que eu fui amadurecendo ao longo dos anos, até porque conforme nós vamos progredindo, a gente vai passando de uma carreira mais de analista, coordenador, gestor, liderança, alta liderança, o como muda bastante, né? E eu fui desenvolvendo, aprendendo, contando com pessoas ao longo desse caminho. Olá, ouvintes do Dani Talks. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber uma mulher que transita com maestria por um universo ainda majoritariamente masculino, o da tecnologia estratégica e da inovação com impacto real. Bom, a Juliana Veloso, ela é VP de mercados da Latam na Softworks. Ela é mestranda em estratégia e inovação pela FGV. Ela é ex-Salesforce e uma das lideranças mais inspiradoras que eu já conheci. Ela não apenas fala de IA, transformação digital, engenharia de software, mas ela entrega resultados concretos. Fala um pouco para nós aqui sobre como ela faz isso, como ela lidera equipes em diferentes gerações, conectando negócios, pessoas e propósito. E se você que está já nos ouvindo e estiver achando que IA é só para startups do Vale do Silício, ou que jornada do cliente é um termo bonito, mas vazio, fique até o final. Hoje vamos quebrar muitas dessas ideias e paradigmas. Juliana, seja muito bem-vinda ao Dani Talks. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente está aqui namorando já há alguns meses e conseguimos, enfim, resgatar aí alguns minutos da Juliana. E para começar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia, eu gostaria de falar sobre a mulher que lidera, onde a tecnologia entrega resultado. Durante as nossas conversas antes desse dia, você construiu uma carreira muito sólida e estratégica na área de tecnologia. E eu gostaria muito que você falasse aqui para nós um pouco sobre como que foi esse percurso sendo mulher em um setor ainda muito masculino e o que mudou no seu estilo de liderança ao longo do tempo. Boa, Dani. Bom, na verdade, eu comecei em healthcare, né? Eu comecei em outra indústria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu comecei... Bom, a minha primeira multinacional foi aos 16 anos, eu entrei na Philips Healthcare. Já trabalhava antes disso, então quando eu falo que eu comecei a trabalhar cedo, é cedo de verdade. E aos 16 eu entrei na Philips Healthcare, eu fiquei 12, quase 13 anos na Philips Healthcare. Trabalhei em diversas áreas ali e eu migrei para uma consultoria estratégica e aí intencionalmente eu migrei para a tecnologia. Nos últimos pouco mais de 4 anos, eu estou numa indústria de tecnologia. Então, assim, eu já estou em ambientes masculinos há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha toda uma perspectiva de crescimento de carreira em que tinha um teto que era até onde nós víamos mulheres representando, né? Então eu digo que existiu uma vantagem em começar a trabalhar muito cedo, porque a gente é muito ingênuo e ao mesmo tempo destemido. Então a gente acha que tem ali uma força e uma capacidade e acaba não se prendendo tanto a algumas convenções, mas obviamente tem muitos desafios também. O que eu percebi, e aí é uma coisa que já é uma característica, mas eu fui intencionalmente fortalecendo, é a minha capacidade de entregar resultados. Então, independente da empresa ou da função que eu tivesse, eu sempre tentei
ter muito claro o que eu precisaria entregar de resultado na minha função, seja para que eu fosse reconhecida ali ou para que isso me gerasse uma progressão de carreira. Então, eu também sempre tive essa ambição, e é difícil ouvir mulher falando que é ambiciosa, né? Que já tem aí o primeiro viés, mas eu sempre tive uma ambição de perseguir uma carreira, e para mim sempre foi muito claro que eu precisaria estar conectada com resultados. Então, ao longo da minha jornada, da minha carreira, é o que eu prezo, né? Eu entendo o que eu preciso fazer, o resultado que eu preciso alcançar e o como é o que eu fui amadurecendo ao longo dos anos, até porque conforme nós vamos progredindo, a gente vai passando de uma carreira mais de analista, coordenador, gestor, liderança, alta liderança, o como muda bastante, né? E eu fui desenvolvendo, aprendendo, contando com pessoas ao longo desse caminho. Aí falando um pouquinho de ser mulher nesse ambiente masculino, né? Não é fácil, eu confesso que durante muitas vezes eu tive que pensar muito em como eu me posicionaria ali, porque entre você também deixar a feminilidade para poder ganhar um destaque específico por uma norma política e reforçar a sua feminilidade, porque isso é o seu grande valor. Então foram vários os momentos em que eu me questionei, vários os momentos em que eu me coloquei nessa situação de dúvida, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje, num cargo de liderança, eu consigo ser muito mais direta, tanto naquilo que eu entendo que é um grande valor, né, do meu gênero, do que eu faço, como a minha obrigação de conseguir trazer mulheres para junto das conversas, dos destaques. Então, essa é um pouco a minha perspectiva dentro dessa jornada. Quase que toda a minha carreira eu tive nesses ambientes muito mais masculinos do que femininos. Por enquanto, né? A gente espera aí, muito em breve, Que eu mude. tomei cuidado. Isso mesmo. E é muito bom ouvir isso, porque acho que você falou uma palavra interessante, que é a ambição, e que realmente ela não circula tanto no ambiente feminino, e a gente vê que existe aí uma transformação vindo, e o quanto ela pode agregar nessa ascendência na carreira e também na apresentação do seu lugar, né, dentro desse processo. A gente não falou aqui, mas de alguma forma, acho que por trás de tudo isso, você é muito disciplinada, porque a gente fala aqui no Dani Talks, né, a respeito da mulher e desse desafio do equilíbrio entre todas as tarefas. E antes de iniciar, a gente estava falando, você tem dois filhos pequenos, que já estão de férias, né, e que a gente realmente conta com pessoas excelentes para estarem ao nosso lado, mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de lado o nosso papel de mãe e que não é nada fácil seguir, né? Verdade. Mas assim, Dari, eu sempre tive muito claro que, de alguma forma, eu faria ser possível a maternidade junto com a minha vida profissional. Eu acho que essa é uma grande vantagem da época, né? Desta época, que a gente não é fácil, a gente precisa contar com ajuda, precisa, às vezes, tem que priorizar algo em detrimento de outra coisa, mas a gente está no momento em que é possível conectar essas duas vidas, né, em uma vida só. Então, eu nunca quis abrir mão da maternidade, nunca foi um plano, não é? Então, eu acho que assim, tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, dias em que a gente. A culpa ela vem de qualquer forma, Sim. mas eu acho que é bem possível, né? E é o que você falou, assim, contar com um grupo que te ajuda, que te apoia, é bem importante nessa jornada. E muitas vezes aquela história que você traz, né, da questão de, às vezes, nos sentirmos culpados, mas é tão gratificante a maternidade que ela também nos apoia na ascensão das outras dificuldades que a gente vai ter, inclusive no ambiente profissional. Não é verdade? Com certeza. Aliás, a gestão de conflito, quando você tem mais de um filho, é um MBA, né? Eu me imagino. Eu não cheguei nessa etapa. Olha, Não é habilidades fácil. são criadas, são desenvolvidas. Bom, agora vamos entrar um pouco na questão da inteligência artificial, para além do hype.
porque muito se fala, e gostei muito da forma simples que você traz dessa temática e o impacto real que ela pode nos trazer. E eu lembro que quando nós nos falamos, você defendeu, né, a questão de uma área que é super importante no nosso mercado, que é o varejo, que eles precisam entender e aplicar a IA sem tecniquez. E então, o que é isso e o que vem de novo depois do além do tecniquez? Um ponto, Dani. Quando a gente fala de inovação em tecnologia, a gente tem uma série de fases, né? E uma delas é o hype, que basicamente é quando todo mundo espera um grande milagre, muito fácil, com uma nova tecnologia ou uma aplicação de uma nova tecnologia, né? A próxima fase é a desilusão, porque aquele milagre esperado não acontece, ou pelo menos não na proporção ou na facilidade que era esperada. E aí a gente entra numa fase que é uma fase onde realmente é possível analisar com um pouco mais de cautela o que vai ser investido, aonde vai ser investido. Então, dependendo da indústria, do tema, a gente está aí permeando essas fases, mas o que a gente defende muito. Hoje eu estou numa empresa que é uma empresa de serviços de tecnologia, então a ThoughtWorks, que é a empresa que eu trabalho, ela ajuda grandes empresas a implementar tecnologia, a desenvolver a sua tecnologia. Quando a gente fala de IA, a gente teve um grande hype que ele, na verdade, foi impulsionado pelo acesso à versão do chat GPT, da OpenAI, e aí, né, marqueteiros e empresas e todo mundo criou aí um grande hype em cima do que era possível. Depois de passar desse hype, a gente entende que tem um grande potencial. Então, sim, a IA, e tanto a IA generativa, a IA e a IA generativa, elas têm realmente um potencial transformador em vários negócios, em várias empresas, mas ele precisa de estratégia, precisa de um olhar em relação a processos, precisa entender quais são os dados que vão ser utilizados, porque a IA e a IA generativa, elas tomam como base uma análise de dados, né, para analisar padrões e ter ali o seu output. Então, tem todo um contexto que é necessário ser estudado, analisado ou definido. Tem uma questão de colocar também as pessoas no centro dessa mudança. Então, a IA hoje, ela é uma ferramenta e as pessoas precisam saber a melhor forma de utilizar ou para que elas querem utilizar. Então, tem uma grande barreira, e aí, por isso que eu falo um pouco do techniquez, né? Você tem muitas pessoas técnicas que ainda têm muita dificuldade de entender o negócio ou quais são as prioridades do negócio, porque elas têm uma abordagem técnica. E você tem muitos negócios, e aí diversas áreas de negócio, que tem muita dificuldade de entender o aspecto técnico. Então, para mim, eu defendo muito a conexão entre essas áreas, seja na forma de entender o real impacto, e aí o impacto vem de um resultado esperado, seja em como vai ser implementado ou como vai ser criada uma melhoria através de tecnologia. Nossa, é muito desafiador isso, porque existe um método e muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa ideia do hype, como se tudo fosse muito simples e no final do dia a gente não vai colher os resultados que a gente imaginou. Agora, trazendo para a área da saúde, independente da IA, a gente enxerga que a gente precisa melhorar a experiência do cliente e muitas vezes o impacto que a gente dá em relação às saídas, quando a gente olha a jornada do cliente, faz muita diferença. E olhando através dessa jornada, como que você vem assim acompanhando ou implementando ou enxerga que a IA vai contribuir com essa visão e no final do dia apoiar nessa melhoria de experiência do cliente? Ótimo ponto, Dani. Eu vou falar um pouquinho do que eu acredito, mas também muito embasado nos projetos que a gente tem feito, que a gente tem estudado aqui com os clientes, né? Esse mundo de healthcare, o mundo da saúde no Brasil, ele é um mundo em que ele se desenvolveu e ele ainda se desenvolve baseado em aquisições, em merges ou integrações, né? Então,
do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de processos, ainda existe uma fricção muito grande entre tudo aquilo que é integrado. Então, as empresas elas são integradas, mas não necessariamente tecnologia, base de dados ou até arquitetura tecnológica para que a jornada do cliente seja impactada por tecnologia de uma forma positiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aplicação de IA em alguns lugares do mundo, a gente está falando de IA para desenvolvimento de moléculas, para análises de diagnóstico mais precisas, porque a IA ela ajuda a reconhecer padrões. Então, ela é muito boa naquilo que é muito técnico, automático, reconhecimento desse tipo de padrão. Quando a gente vem para o Brasil e a gente conversa com clientes e a gente entende ali o desafio, existe um desafio antes de implementar qualquer tipo de modelo ou de criar um algoritmo para que a IA consiga dar um resultado, né? A gente tem empresas que foram compradas, processos que foram integrados, mas dependendo da marca funciona de um jeito, dependendo da área, cada back-office, né? Cada área trabalha o processo de uma forma. Quando você vai olhar do ponto de vista de tecnologia, eu vou tentar não falar muito técnico aqui, mas os dados eles não estão nem nos mesmos lugares. Então, criar uma tecnologia, a gente não consegue nem acessar essa base de dados. Então, perde-se muito algumas oportunidades. Então, o que a IA poderia estar aplicando, dizendo para a Daniela, existe todo esse conhecimento que pode ser utilizado, seja para um melhor diagnóstico, para um melhor atendimento ou para uma proatividade, né? A gente fala muito de redução de custo baseado em trabalhar prevenção. Eu preciso olhar para os dados, eu preciso olhar para tudo aquilo que já aconteceu, seja da Daniela, ou seja de uma amostra que represente um padrão em que seja possível ter um resultado. Essa parte de análise de dados ela ainda está fragmentada, pouco estruturada. A arquitetura dessa parte de tecnologia ela não tá conectada, porque essas integrações elas foram feitas do ponto de vista corporativo, mas não necessariamente técnico. E os processos também estão fragmentados, né? Então, cada área ou cada pessoa. Quando a gente fala do potencial de IA, esse é o ponto em que a gente coloca. É olhar para a parte fundacional, que é um pouco também do que a gente faz com alguns clientes. Olhar para a estratégia e aí a ferramenta. Olhar para como a gente tira proveito do que a gente já tem. Aqui eu só vou acrescentar um ponto interessante que é, quando a gente fala de tecnologia, algumas indústrias ainda olham para a tecnologia como um custo. Tecnologia é um motor estratégico. Então, quando a gente fala de healthcare, a gente tem uma oportunidade imensa de otimização de custo através de um olhar de alguns cenários, de otimização, de redução de fricção. Então, ela pode ser vista como um investimento para otimização ou para maior eficiência, ou um investimento para melhoria do atendimento do paciente. Então, para mim, a gente também tem uma evolução numa indústria de saúde do Brasil para este olhar de tecnologia como investimento para o modelo de negócios. Para mim, parte daí uma conversa que consegue impulsionar IA generativa dentro do mercado de saúde, tá? E aí, um último ponto que eu ia colocar hoje, com as ferramentas de tecnologia e com as possibilidades, a gente não precisa de muito tempo para ter algum resultado muito bom em um negócio. A gente consegue fazer muita coisa partindo do que o mercado chama de quick wins, né? Então, se a gente não consegue estruturar algo gigante, porque tem toda uma arquitetura para ser feita, como é que a gente pega um processo e trabalha ele para já ter um ganho pontual muito rápido? Então, isso é possível, e eu acho que o mercado como um todo precisa tirar proveito, porque aí sim essas tecnologias elas trazem um ganho gigante em relação ao tempo. Muito bom. E eu acho que é aí que a gente acaba se confundindo, porque é o que você falou, é um investimento, é uma parte estratégica, e é uma função que precisa fazer parte da estratégia da empresa. E uma questão, quando a gente traz a temática, né, de em qualquer recomendação, ou até mesmo um aprofundamento, ou a escolha de uma empresa de tecnologia para apoiar um projeto, uma das maiores preocupações que a gente vem acompanhando é a preocupação da substituição das pessoas
E, recentemente, eu comentei com você que eu li um livro bem interessante que fala sobre cointeligência, do Ethan Mollick, que fala sobre viver e trabalhar com a inteligência artificial. E uma das mensagens foi: não substitui pessoas e nem porém amplia capacidades. E por esse ponto, como você enxerga essa questão na área da saúde, particularmente, onde você acredita que a IA generativa poderia melhorar a interação com os pacientes, acelerar diagnósticos e ainda integrar diversos pontos de cuidado? O que a gente diz muito, né, quando a gente fala de IA, e a gente entende que tem um receio muito grande, né, porque é uma tecnologia nova, ainda é desconhecida em sua totalidade, tem muita gente que fala muita coisa, realmente porque é marketing, então, aqui na ThoughtWorks a gente comenta muito de tentar diminuir esse ruído e começar a trabalhar com informações concretas, com uma visão muito mais realista de cenário. Então, a gente concorda, eu particularmente concordo, que a IA ela é realmente algo que vai trabalhar junto com o humano e que a gente pode tirar grande vantagem disso, seja no nosso dia a dia, nos processos, nas aplicações. Quando a gente fala da área da saúde, todas as áreas, mas aqui tentando aprofundar um pouco, existem muitos processos que podem ser padronizados, e se podem ser padronizados, eles podem ser automatizados. Então, a IA generativa, ela vai além, né? Ela, inclusive, gera recomendação, e quando a gente fala de agentes, eles executam a recomendação. Então, você percebe que tem uma evolução no uso de IA generativa e agentes aqui. Então, existe toda essa possibilidade de automatizar tarefas repetitivas, possíveis de serem padronizadas, gerar recomendações e algumas ações já serem feitas por tecnologia. O que sobra muito, só vai sobrar tempo para o profissional se preocupar com o cuidado com o paciente, uma escuta mais atenta, né? A gente fala muito de produtividade do ponto de vista de vamos atender rápido para o próximo. Mas se a gente tem uma ferramenta que ajuda a velocidade, a gente pode utilizar esse tempo para o cuidado maior com o paciente. A gente fala de uma série de tendências em saúde, que é o envelhecimento da população, uma série de doenças relacionadas à solidão, à conexão humana, que estão em ascensão. Então, eu imagino quanto esses profissionais vão poder utilizar a tecnologia para automatizar a tarefa, mas poder utilizar essa parte humana de forma muito mais intencional, muito mais estratégica. Nossa, é um excelente ponto, porque você vai meio que, eu falo, voltar ao passado, porque é onde que tudo começou. Você dando, né, atenção total ao paciente, fazendo aquelas anamneses com calma. E agora não, a gente reduziu o tempo de atendimento, a gente precisa, né, aumentar a produtividade. Então, eu gosto muito de ouvir, né, esse contraponto de que as coisas podem melhorar e a gente voltar a dar atenção devida para os nossos pacientes. Eu ia comentar, a gente acredita muito que automatizando aquilo que hoje nós precisamos fazer rápido, mas é um processo que é possível utilizar uma tecnologia, a gente pode efetivamente utilizar as nossas soft skills, né, para impulsionar questões de escuta, liderança. Então, aí eu já amplio um pouco além da saúde, né, mas desenvolvimento de pessoas, coaching, mentoria para os profissionais mais jovens, nos aspectos, nesse tipo de aspecto muito mais humano. Então, acho que o grande desafio, nosso grande desafio vai ser como nós vamos escolher utilizar esse tempo adicional, né? Então, a gente aposta muito na possibilidade de olhar para um diferencial muito mais humanizado com a ferramenta. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Estúdio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo que
a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viostudio.com.br e confira o nosso podcast no VioStudio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do DaniTalks você pode realizar gratuitamente, através desse link, o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. E Ju, você traria para nós, assim, sem citar, se não for possível, algum case que fez parte aí dessa sua vivência nessa área e que mudou a forma de você enxergar a tecnologia como a estratégia e essa linha, né, tão importante que deveria fazer parte de qualquer organização? Nossa, Dani, vários. Esse é um pouco o meu dia a dia. Esse foi um pouco o motivo pelo qual eu mudei para tecnologia. Antes de tecnologia, eu trabalhei muito tempo com estratégia, né? Desenhos de estratégia para as empresas. E ali, quando eu via que já estaria impossível desassociar a tecnologia de estratégia ou dos planos, né, de futuros, eu fui intencionalmente movendo minha carreira para esse caminho. Mas, para mim, eu posso trazer alguns exemplos de casos em que a gente aplicou tecnologia, mas o ponto principal aqui a tecnologia ela foi aplicada para resolver um problema real de negócios. Alguns exemplos. E aí, algumas com IA generativas, outras com outro tipo de tecnologia, mas, por exemplo, nós desenvolvemos para um cliente nosso, ele teve um desafio ele é uma grande empresa de travel, né, de entretenimento, e ele precisaria de tecnologia para replicar o sentimento de exclusividade e luxo que o cliente ele sentia, já que ele trabalha com posicionamento, né, mais premium. Então, a gente desenhou uma plataforma, uma tecnologia para que quando o cliente dele entrasse no hotel, entrasse no quarto do hotel, ele tivesse uma experiência, ele se sentisse que era extremamente personalizado. Então, eu já sei exatamente o lado que eu durmo da cama, a bebida que é minha bebida preferida, os lugares e as recomendações de bares e restaurantes baseado no que eu costumo frequentar. Então, aqui a tecnologia, perceba como a tecnologia ela foi construída para atingir um problema de negócios. Então, esse é um. Existem outros, um outro que eu vou comentar aqui também, que a gente gosta bastante de falar, é uma empresa que desenvolve produtos alimentares, e ela tinha todo um processo de funil de inovação. E a inovação para lançamento de produto você analisa uma série de informações, tendências de sabores, o que seu concorrente está lançando, informação do consumidor. E a gente criou e a gente automatizou uma série de processos em que um processo que demorava 4, 6 meses para analisar a informação, gerar protótipo, né? Ou seja, gerar novos produtos experimentais, e era uma empresa que trabalha com biscoitos, bolachas, dependendo do estado que a gente está, né? Ela conseguia gerar protótipos e testar em semanas. E com base em análise de dados, ela conseguia, inclusive, olhar para o que tem maior probabilidade de ser melhor aceito do ponto de vista financeiro mesmo, né? Mais vendas pelo mercado. Então, como eu falei, a IA ela tem uma leitura melhor de padrões e informações. Eu posso trazer um de saúde, por exemplo, que é olhar moléculas e desenvolvimentos e diagnósticos baseados em padrões de imagem, por exemplo, foi um caso que foi feito fora do Brasil. Então, esses são alguns exemplos em que tecnologia impacta bastante, mas eu volto até para o começo da nossa fala, onde a gente parte de tentar resolver um problema da empresa, e aí a gente entende qual é a tecnologia, como,
a gente desenvolve da melhor forma para atender essa necessidade. Uau, muito interessante. Agora, voltando agora ao seu papel de mãe, e ainda super engajada na área de tecnologia, como você acredita que vai ser essa nova geração? Você já vê nas escolas um cuidado especial, né? A gente comentou, eu estou com um filho de 18, você está com filhos bem mais jovens. Eu tive uma experiência, né, com o meu mais velho, mas eu entendo que a sua, né, a geração dos seus filhos, ela vai ser bem diferente por já iniciar todo esse processo. Como que você está vendo isso? Essa pergunta é interessante porque eu acredito muito no mundo paradoxal, assim, né? Fica todo mundo tentando ou isso ou aquilo. Eu acredito mais no e isso ou é aquilo. O primeiro ponto, como eu falei, assim, toda essa tecnologia, ela é baseada em dados. Eu acredito muito em criar repertório, em desenvolver repertório, ou seja, ler muito, ter uma análise crítica fortíssima, consumir conteúdos profundos, então não simplesmente ver vídeos curtos, ler textos curtos, né? Então toda a base para mim, toda a fundação de ensino, ela vai ser baseada na nossa capacidade de lidar com o nível de profundidade, com dados e com conexões, mais a nossa capacidade de análise crítica. Então, imagina o seguinte: cada vez mais a gente vai ter tecnologia gerando conteúdo, ou pessoas usando tecnologia para gerar qualquer tipo de conteúdo que engaja mais do que ensina, que entretém mais do que explica. Então, a minha grande preocupação com os meus filhos vai ser impossível que eles estejam completamente desconectados de tecnologia. Eu acho que esse nem é o objetivo, né? Como é que a gente traz tecnologia, mas que ela não substitua tudo aquilo que é fundação. Então, ler, se acostumar com o uso do tempo, não só para uma leitura mais profunda, mas com momentos de tédio, né? Com momentos de análise crítica. Então, como mãe, esse é o meu cuidado, tá? Desenvolver essa análise de profundidade de dados, análise crítica. Do ponto de vista de futuro para eles, eu acredito que muita coisa vai ter que ser redesenhada, sabe, para essa nova geração, que é uma geração em que o saber ele não vem de decorar, né? A gente, pelo menos na minha época, a gente fazia muita prova baseada no quanto a gente decorava. Então, acho que o mundo, né, e principalmente aí o sistema de educação, ele vai ter que se adaptar, o que eu acho bom, porque isso antes de IA já era importante, né? Se adaptar muito mais a testar análise crítica, a desenvolver habilidades nesse sentido. E aí eu acho que é onde a gente tem a grande oportunidade de desenvolver seres humanos com mais habilidades de soft skills e humanas. Então eu acredito, eu acredito que também é uma visão otimista, né? Como mãe, eu acho que a gente quer ter essa visão otimista, é importante. Eu acho que vão ter cuidados, sempre tem cuidados, e para mim os cuidados são em valores, né? Criar valores muito fortes, princípios importantes dentro, né, dessa convivência, da educação das crianças, mas que a gente também use as ferramentas de uma forma muito positiva, né, para eles. Então, Sim. mas é um dilema, Dani. Para mim, é que é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo, conforme vai evoluindo, a gente também evolui o nosso aprendizado. Sim. Mas eu acredito muito nessa questão, né, de a gente não deixar de lado essa importância de dar profundidade, porque o acesso ele já existe. Então, que é questão de hábito, né, de estar com eles, ter os momentos aí juntos para evitar só telas. E, bom, será um desafio que a gente vai contar aí ao longo do tempo como vai Com ficar. certeza. Bom, e para encerrar aqui essa conversa, Ju, maravilhosa, eu gostaria de saber se você gostaria de trazer algum ponto que você acredita que seria importante para os ouvintes, né? Aqui no Dani Talks a gente tem pessoas da área da saúde, mas pessoas que também são de outras áreas. Se você quer dar alguma recomendação, e até mesmo contar para nós como que eles podem te achar.
se conectar a você? Vou começar por como se conectar comigo, senão eu esqueço no final, né? E como você já pediu. Bom, meu LinkedIn, Juliana Veloso, ThoughtWorks, né? Thought de pensamento, Works, é a minha empresa. Conversa com a gente, quem tiver interesse, assim, nem que seja para entender um pouquinho do processo, sem compromisso. E eu tenho duas coisinhas que eu queria falar, que eu acho que é importante nesse momento, tá? Primeiro, é abraçar a crítica, e aí a gente sempre tem aquele funcionário que gosta de criticar, que gosta de falar, mas desafiando a trazer um método melhor. Então, eu acho que é um momento em que os líderes e as empresas eles vão ter que olhar para essa crítica de uma forma mais abrangente, né? Envolver mais no processo, mas eu acho que utilizar a motivação de, ok, eu aceito a sua crítica desde que venha com uma proposta de como a gente melhora. Eu acho que isso, como líderes, é importante porque a gente tem uma geração aí que gosta de tecnologia, que está envolvida. Então, como é que a gente também sai desse lugar só de criar uma desconexão de gerações, né, entre alguém que quer fazer algo e uma geração que quer mais controle? Então, esse desafio critica, mas me traz aí uma sugestão e a gente testa e vê melhoria. E a outra sugestão quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito que a tecnologia ela é neutra, né? Ela não tem vieses. Mas quem desenvolve tecnologia imputa, sem querer, né, ou de forma muito não intencional, os seus vieses no código que é desenvolvido. Eu digo isso porque muitas das decisões que nós já temos hoje em dia, mas cada vez mais, elas serão tomadas por algoritmos. Então, se nós só tivermos homens brancos desenvolvendo tecnologia, as decisões elas vão ser pautadas, enviesadas para esse público. Então, nós precisamos de mais mulheres, nós precisamos de diversidades de gênero, de classe social. A gente precisa dar muita voz e ajudar pessoas que vêm de uma realidade muito diferente, raças diferentes. A gente precisa de diversidade nas discussões, nos desenvolvimentos, para que esse mundo em que a gente está criando, né, para todo esse trabalho, ele seja para democratizar acesso e decisões e não para criar cada vez mais desigualdade no mundo. Então, acho que são os dois pontos que eu acho importante, principalmente no mundo profissional, se quem estiver ouvindo aqui a gente forem lideranças. Excelente, muito bom. É aquela história, os 5 minutos finais são importantíssimos. E, Ju, para finalizar, eu gosto muito de perguntar para os convidados qual seria a frase se você fosse convidada, na verdade você está sendo convidada para fazer parte de uma revista importantíssima do Dani Talks, e a gente gostaria que você falasse qual é a frase que representa a Juliana, que traduz a sua visão de futuro e o impacto que você quer deixar no mundo. Perfeito, Dani. Essa eu pensei, eu escrevi porque eu adorei, para falar a verdade, porque eu acho que ela faz. Esse é um trabalho de análise, né, de várias coisas e conseguir condensar. Então, para mim, eu acredito muito que liderar o futuro é saber unir visão estratégica, inteligência coletiva e inovação inclusiva. Uau, muito bom! E é interessante que a linha que a gente acabou seguindo, você fala muito sobre isso, e fico muito feliz que eu tenha te cutucado para rever essa missão de vida, principalmente porque você fez uma transição de carreira e com certeza você assim tem uma amplitude muito maior agora nessa área. Tenho certeza que você vai continuar impactando muitas empresas, inclusive as empresas de saúde. Deixo um convite a todos que busquem a Juliana e conversem com ela, porque ela foi me recomendada e a gente já na primeira conversa me apaixonei pela visão, e eu tenho certeza que são dessas conversas e aproximações que a gente consegue levar aí para o outro também uma nova cutucada de transformação. Ju, muito obrigada e até o próximo. Eu agradeço, foi uma delícia o papo, Dani. Muito obrigada.
Bom, se você nos acompanhou até aqui, deve estar com 1000 ideias borbulhando na cabeça, porque a tecnologia ela está aqui para nos servir e apoiar a estratégia da nossa empresa ou até mesmo da nossa carreira, dos nossos projetos pessoais, e a jornada do cliente e cuidado com pessoas fazem parte desse arcabouço que nós acabamos de trazer aqui para vocês. Mas para isso a gente precisa realmente de lideranças como a da Juliana, liderança humana, provocadora e com visão de futuro. Se você gostou, por favor, compartilhe o episódio com quem você acredita que tecnologia e IA, né, não é só um robô que vai responder às nossas perguntas, e continue sempre aqui com a gente no Dani Talks, onde a inovação encontra propósito. Até breve.